Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão alta, que é um problema que atinge muita gente, né? E de várias as idades, inclusive cada vez mais pessoas com idade mais jovens, né? Abaixo de 40, 30 anos, estão ficando hipertensas. E isso é preocupante, porque a pressão alta em si não é um grande problema. As pessoas não sentem muita coisa com a pressão alta. O problema são as complicações que aparecem com o tempo, né? Principalmente para quando ela fica durante muito tempo descontrolada. Então hoje a gente vai falar sobre pressão alta, o que ela pode causar para você e para sua família, quais são os transtornos que ela pode causar no médio e no longo prazo. Tá? A pressão alta é muito comum no dia a dia e nas nossas famílias, né, até nas relações que a gente tem aí de trabalho, nas relações amorosas, porque quem aqui não tem um familiar, um amigo, um colega de trabalho que tem pressão alta? Levanta a mão aí quem conhece alguém que tem pressão alta. Então, provavelmente, mais de 90% das pessoas que está aqui assistindo e 90% das pessoas em geral tem um conhecido, tem alguém na família que tem pressão alta. Então, se não conhece ninguém que tem pressão alta, ou não sabe, ou mora isolado numa caverna, porque dificilmente mais da metade da população acima de 60 anos tem. Então os pais e os avós de praticamente todo mundo, um dos dois, ou o pai ou a mãe, ou um dos avós provavelmente vai ter pressão alta. Então é muito comum. Por isso é tão importante que mesmo que você não tenha pressão alta, que você saiba o que é, você saiba identificar, que você tenha conhecimento sobre a doença, como melhorar o controle, o que ela pode causar na vida do doente e na vida da família. Por isso que é tão importante saber, porque é muito comum e todo mundo tem alguém próximo que é hipertenso, ou alguém que gosta, alguém que considera e que gostaria de ajudar com essas informações, né? E como essa aula aqui é para vocês e não para médicos, eu estou falando para leigos, eu estou falando para pessoas comuns, tá? Eu não estou conversando com quem que é estudioso de pressão alta, não quero falar com cardiologista, não quero falar com médico, eu quero falar com vocês. Então eu vou simplificar alguns conceitos, não vou falar muito sobre valores normais e anormais de exames, por exemplo. Não vou falar muito sobre exames, sobre remédios, sobre tratamentos específicos, até porque cada organismo funciona de um jeito, cada pessoa se dá bem se dá melhor com um tipo de remédio. Então não adianta eu ficar falando muito especificamente aqui sobre a pressão alta. Isso o seu médico vai saber te orientar sobre os exames, sobre os tratamentos, quais são as melhores medicações para você ou para os seus familiares. É o próprio médico do paciente que precisa indicar as medicações. Então, interpretar exames, pedir exames e falar sobre tratamentos, quem vai fazer isso é o médico do paciente, o médico responsável pelo caso, tá? E além de tudo, ia ficar muito chato eu ficar aqui falando de exame, de fisiologia, das enzimas, dos hormônios. É muito chato, é maçante, eu vou fazer todo mundo dormir aqui. Então eu não vou falar sobre isso, tá? Eu vou fazer um básico aqui e vou falar o que é mais importante a gente saber no dia a dia sobre a pressão alta. Primeiro, o que é a pressão alta? A pressão alta é a pressão aumentada dentro dos vasos sanguíneos. É a pressão que o sangue faz de dentro para fora, como se ele estivesse tentando sair dos vasos. Como ele não consegue ir para os lados e sair dos vasos, ele vai para frente, ele segue o caminho da circulação sanguínea, né? Então, essa pressão muito alta, ela força a parede do vaso para fora. É a força que ele faz de dentro para fora. Quanto mais alta a pressão tiver, mais força o coração precisa fazer para bombear. Tá? Então é contra a pressão, contra essa pressão que seu coração está tentando bombear. Quanto mais alta ela tiver, mais força, mais forte ele precisa contrair para empurrar o sangue para frente. Tá? Então, para dizer que tem pressão alta, os valores da pressão precisam estar altos na maior parte do tempo. Então não são picos. Não é uma vez ou outra que ela sobe que vai fazer você ser considerado hipertenso. É a pressão alta na maior parte do tempo. É pressão alta mantida, tá? Mantida alta. Hipertensão é pressão continuadamente alta. Os valores normais da pressão são de 9 por 6, no caso é 90 por 60 os valores da pressão. A gente é que acaba simplificando no dia a dia, cortando o último número de 90 por 60 vira 9 por 6, até 130 por 90. A gente novamente corta o último, então de 130 por 90 vira 13 por 9. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês aqui. O pessoal do Facebook está me escutando corretamente? Vocês estão me escutando direitinho aí? Por causa do microfone, às vezes ele dá uma falhada aqui. Se vocês pararem de me ouvir, se tiver com som muito baixo, vocês me avisem, por favor, tá? Aí eu consigo corrigir aqui. No Instagram eu sei que como é o som do celular que está captando, não vai ter problemas. Então, os valores normais de pressão, de 9 por 6 até 13 por 9. Abaixo de 9 por 6, 8 por 5, 7 por 4 é hipotensão, pressão baixa.
E acima de 13 por 9, 14 por 9, 15 por 9, 18 por 10, é hipertensão, que é a pressão aumentada. Tá? O diagnóstico da pressão alta, ele pode ser feito ou por medidas domiciliares, então a gente tem um método para fazer isso, precisa ter um aparelho validado, um aparelho que esteja calibrado corretamente. São feitas 5 medidas de manhã, mentira, são feitas 3 medidas de manhã e 3 medidas à noite durante 5 dias. Tá? De acordo com esses resultados, a gente faz o diagnóstico ou não de hipertensão. Por isso que eu estou falando, é a pressão continuadamente alta. Se em uma dessas medidas ela está alta, nas outras não é hipertensão. Tá? Então, medidas domiciliares da pressão arterial, medidas residenciais da pressão arterial, 3 medidas de manhã, 3 medidas à noite por 5 dias. Tá? Leve esses resultados para o seu médico para ele avaliar e ver se você é hipertenso ou não. Existe o mapa 24 horas, que é um aparelho de pressão automático que fica ligado ao braço do paciente. Então o paciente vai ao serviço médico em um dia, instala o aparelho, vai para casa, trabalha, se estressa, dorme e volta no dia seguinte para tirar o aparelho. Esse aparelho ele mede a pressão mais ou menos 100 vezes durante 24 horas. Durante o dia a cada 12 minutos e durante a noite a cada 20 minutos. Então você vai estar dormindo e o aparelho vai estar medindo a sua pressão automaticamente. É um exame chato de fazer, porque ele fica apertando o seu braço várias vezes durante o dia, um exame incômodo, mas que dá muita informação importante. Diagnóstico de hipertensão, de picos, de hipertensão do avental branco, que é bastante comum, quase 30% das pessoas têm hipertensão do avental branco, que é a pressão que sobe quando vai ao serviço médico, quando vai fazer exames, quando vai no dentista, quando vai colher sangue, quando vai nas consultas em geral. Mas em casa, na maior parte do tempo, ela está normal, no trabalho ela está normal. Ela só sobe em serviços médicos, tá? Então isso faz diferença. Essa é a hipertensão do avental branco. Existe a hipertensão mascarada. Essa é bem menos comum, mas também acontece. É o paciente que vai na consulta com 12 por 8, a pressão dele fica bem controlada, ele se sente seguro no médico, ele se sente seguro em serviços de saúde, e a pressão fica melhor quando ele está nos serviços de saúde. Quando ele volta para casa, a pressão sobe de novo. Então essa é mais difícil da gente identificar. Ele vai no médico, não, você não precisa de remédio, sua pressão está ótima, em casa está 18. No médico está 13, o médico não passa remédio. Esse exame, o mapa de 24 horas, ele ajuda a gente a fazer esse tipo de diagnóstico e medicar um paciente que aparentemente no consultório não precisa ser medicado. Tá? Então, esses dois exames são bem úteis, né? As medidas residenciais e o mapa 24 horas. E a pressão do avental branco está alta na consulta, mas não está alta em casa, não está alta no trabalho, ela não é hipertensão, ela normalmente não precisa de medicação contínua, mas ela indica que esse paciente tem um risco maior de ficar hipertenso ao longo do tempo. Tá? Então, ele não precisa de medicação agora, mas ele precisa ficar de olho que é provável que no futuro ele venha a ficar hipertenso e precise de medicação. Tá? Para quem não tem pressão alta, eu costumo recomendar pelo menos uma medida a cada 6 meses, só de rotina. Passa numa farmácia, num posto de saúde ou numa consulta e meça a pressão. Essa medida pode pegar pacientes que às vezes estão hipertensos e não estão sentindo nada, não estão percebendo. A gente pega a pressão no susto aí. Paciente que não é hipertenso, uma medida de rotina de 16, 17, 18, opa, alguma coisa está errada, minha pressão não é para estar assim, eu não estou sentindo nada. Ele fica de olho, ele já fica esperto, procura um médico e a gente consegue às vezes fazer um diagnóstico de uma pressão que não tinha sido percebida ainda. Para os meus pacientes que já são hipertensos e estão em tratamento, estão em uso de medicação comigo, eu oriento uma medida por dia, uma medida por semana de rotina só para acompanhamento, para ver se a pressão está se mantendo bem controlada e, caso seja necessário, a gente fazer reajuste de medicação. Tá? No começo do tratamento, quando eu começo a utilizar remédios ou quando eu troco os remédios desses pacientes, eu costumo pedir uma medida por dia até voltar comigo no consultório. Esses são métodos que eu utilizo, são coisas que eu faço com os meus pacientes no consultório, tá? Não necessariamente estão nos livros de cardiologia. Eu peço uma medida por dia, em horários variados, ele volta para mim depois de 15 dias com as medidas. A partir daí, eu faço o ajuste de medicação quando são necessários. Tá? Isso eu faço quando eu começo o tratamento ou quando eu modifico a medicação. E depois disso, acertou a dose, está ficando bem controlada, já acertamos o remédio, uma medida por semana para acompanhamento. Tá? Quais são os níveis pressóricos normais? Eu já falei, de 9 por 6 até 13 por 9. E quais são os alterados? Como é dividida a pressão alta? A pressão alta é dividida em 5 estágios. O normal, que foi o que eu acabei de falar. Os estágios 1, 2 e 3, que são de 14 por 9 até 16 por 10. Essas são a do estágio 1.
Os valores não são exatamente esses, mas como eu falei para vocês, eu estou simplificando aqui para ficar mais fácil de entender, tá? De 14/9 a 16/10, hipertensão estágio 1. De 16/10 até 18/11, hipertensão estágio 2, hipertensão moderada. Acima de 18/11, a pressão sistólica, que é a mais alta. Acima de 18 já é estágio 3, ou a mais baixa, acima de 11 já é estágio 3, tá? Então a gente sempre considera a pior delas. Por exemplo, um paciente com 14/9 é estágio 1. Um paciente que tem 17/9 é estágio 2, o 17 é estágio 2. E um paciente com 14/10, 14/11, o 11 já é estágio 2, o 14 ainda é estágio 1. Então a gente considera aqui o pior, a gente considera mesmo que ele tenha 14/11, o 14 é estágio 1, o 11 é estágio 2. Esse paciente é hipertenso estágio 2. A gente considera sempre a mais alta como o estágio atual do paciente. E existe a hipertensão sistólica isolada, paciente que tem 16, 17, 18 e a mínima não passa de 9. Tá? Isso é muito comum acontecer nos pacientes mais velhos, nos pacientes idosos. E os tratamentos são levemente diferentes nesses casos aí. Então, a sistólica que a gente fala aqui é a pressão mais alta, que normalmente está aí 13, 14, 15, 16, 18, 20. E a diastólica é a pressão mínima que a gente fala, né? Que é a mais baixinha, que fica aí 9, 10, 11, 12. Dificilmente passa de 12, quando passa realmente é bastante grave e difícil de controlar. Esse paciente corre um risco maior. Tá? E qual que é a importância desses estágios? De saber em qual estágio você está. Quanto mais alto o estágio da pressão, mais alta é o risco de infarto, de derrame. O risco cardiovascular desse paciente é calculado também através do estágio da pressão, além de outros fatores de risco. Então a gente considera pacientes de risco baixo até risco muito alto, de acordo com o número de fatores de risco, de acordo com o valor da pressão. Tá? Não vou falar muito sobre isso aqui também, senão a aula vai ficar extremamente longa. Quanto maior o risco, quanto maior o estágio da pressão, maior o risco. Quanto mais fatores de risco, maior o risco de complicações. Quais são as complicações da pressão? Eu também vou falar um pouquinho aqui, tá? Então, no caso da hipertensão estágio 1, a gente pode tentar tratamento por até 3 meses aproximadamente, apenas com mudança de estilo de vida. O que é mudança de estilo de vida? Mudança de alimentação, atividade física, perda de peso. É esse tipo de modificação que a gente pode fazer aí, é modificação de estilo de vida. Eu vou falar mais um pouquinho mais para frente também. Na hipertensão estágio 1, 3 meses modificação de estilo de vida. Seguiu as orientações, conseguiu fazer as mudanças de estilo de vida e mesmo assim a pressão não controla, aí sim a gente vai entrar com medicação se for necessário. Tá? Boa parte das vezes, quanto mais rápido a gente detecta a pressão alta e quanto menor for o estágio da pressão, mais fácil da gente reverter ela só com as modificações de estilo de vida. Tá? Se a pressão já está instalada há muito tempo, ou se o estágio da hipertensão já é muito alta, a pressão já é muito alta, fica bem mais difícil da gente conseguir reverter. A gente consegue até melhorar o controle, facilitar o controle, às vezes diminuir a medicação, mas reverter a pressão de que já está no estágio mais avançado é um pouco mais difícil. Tá? Nos estágios 2 e 3, a gente já inicia com medicações, vai fazer as mudanças de estilo de vida de qualquer maneira, mas as medicações vão ser já instituídas logo no começo do tratamento. A gente não pode ficar aí esperando 3, 6 meses para entrar com remédio. Esse paciente já é mais grave. No estágio 3, ele sai do consultório com a receita e se bobear já para comprar o remédio na hora. Não é para ficar dando bobeira aí, segurando pressão, investigando antes de começar a medicação. Tá? Outra coisa, no estágio 1, a gente tem a possibilidade de começar com uma medicação. Temos vários tipos de medicação diferentes e a gente pode começar com uma medicação apenas, isolada, para controlar essa pressão. Nos estágios 2 e 3, a gente já tem um melhor resultado de tratamento e uma maior diminuição de risco com 2 ou mais medicações, com associação de remédios. Né? Normalmente a gente não começa só com uma medicação. Tem vários tipos diferentes de remédios para tratamento de pressão alta, com efeitos diferentes, com potências diferentes, com indicações diferentes, dependendo do tipo de paciente, dependendo do perfil do paciente que a gente quer, do que a gente está pensando que pode ser o mais provável de estar causando a pressão, e elas muitas vezes podem ser usadas combinadas, com efeitos que, se
ajudam, efeitos que se potencializam e com efeitos diferentes que se somam no fim das contas, tá? Que a gente fala que são os efeitos sinérgicos aí. Elas podem ser usadas comprimidos diferentes. Em alguns comprimidos, algumas marcas, existem medicações diferentes, substâncias diferentes já concentradas em um único comprimido, como se fosse uma medicação manipulada. Só que ela já vem assim de fábrica, você compra na farmácia ele já pronto com 2 até 3 medicações no mesmo comprimido. A melhor combinação vai ser escolhida de acordo com cada paciente, de acordo com os exames, de acordo com os dados que a gente consegue obter nas consultas, de acordo com... Existe até medicações com indicações de acordo com a genética. Pacientes asiáticos se dão melhor com um tipo de remédio, pacientes afrodescendentes se dão melhor com outros tipos de remédios. Aqui no Brasil isso é muito difícil de fazer, praticamente impossível, porque a nossa genética é completamente misturada, a não ser que você atenda um paciente que é japonês, filho de japonês, neto de japonês, nasceu lá no Japão, a gente consegue saber que a genética dele provavelmente é mais asiática. Mas para quem já é nascido aqui no Brasil, a gente tem europeu, asiático, índio, tem de tudo, então fica muito difícil da gente conseguir escolher a medicação usando esse tipo de informação. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre sintoma. Quais são os sintomas da pressão alta? Como que eu sei que eu tenho pressão alta? Como é que eu descubro se eu tenho pressão alta? Pois é, pelos sintomas é muito difícil, é muito complicado. É por isso que a pressão alta é tão perigosa, é por isso que é tão difícil fazer esse diagnóstico. Mais ou menos 80% dos hipertensos não sabe que é hipertenso e não sente nada. 80% dos hipertensos não tem sintoma nenhum. Tá? Isso é muito difícil da gente conseguir identificar. Ah, mas eu tenho dor de cabeça. O que não dá dor de cabeça? Dor de cabeça pode ser sono, fome, estresse, ansiedade, problema de vista, rinite, sinusite, qualquer coisa, tensão muscular, qualquer coisa dá dor de cabeça. Então, não, eu tenho pressão alta, tenho dor na nuca, pode ser dor de cabeça. Estresse, ansiedade, dor muscular também dão. Então, por sintomas, a gente não costuma fazer esse diagnóstico da hipertensão. Isso não é nem viável, nem é prudente esperar aparecer um sintoma. Às vezes, quando aparece, é porque a doença já está instalada há algum tempo e já está dando até complicações. Então, 80% dos hipertensos não têm sintomas. Por causa dessa dificuldade, a maioria das pessoas não sabe, ou se sabe, às vezes tem, já passou no médico, já passaram remédio, mas eu não sinto nada. Vou tomar remédio para quê? Não preciso tomar, não preciso me tratar, não sinto nada, não tá me causando problema. Tá te causando problema, você não tá sentindo nada, mas as complicações vão vir, tá estragando os vasos sanguíneos, tá danificando o rim, o cérebro, o coração. Os problemas vão aparecer lá na frente, independente de ter sintomas ou não. É até melhor quando tem o sintoma, porque sentindo alguma coisa, você procura ajuda para descobrir o que está acontecendo, por que está sentindo aquilo. Descobre a pressão alta e começa a tratar. Quem tem sintomas se incomoda e procura tratamento. Quem não tem, não se incomoda e não procura. Às vezes nem sabe o que está acontecendo. Tá? Mas se eu não sinto nada, por que eu tenho que tomar remédio? O diagnóstico e o tratamento são muito importantes para evitar complicação futura. Exatamente por isso. E essas complicações podem afetar tanto a sua família quanto o doente. Não é só o doente que sofre, a família também sofre com a hipertensão. A alimentação da família tem que ser modificada, ou você vai ficar fazendo comidas com sal diminuído só para uma pessoa e o resto da comida. Aí fica um comendo salada sem sal, o outro comendo pizza. Não dá certo. Então, quando tem um hipertenso na família, o ideal é que a família inteira acabe se adaptando. Não precisa tirar o sal da comida, precisa diminuir a quantidade de sal. Tá? Quais são as principais consequências? O que minha família tem a ver com isso? Quais são as principais consequências da hipertensão? No médio e longo prazo, as principais consequências são coisas simples, tá? Que quase não tem gravidade nenhuma. Por exemplo, o infarto, que é morte de tecido cardíaco, alguma parte do coração que fica sem sangue e morre, seca. Pode causar insuficiência cardíaca, arritmias graves, rompimento das paredes do coração. Então é uma complicação bem simples, né? Um infarto. O outro é só um derrame também, que é bem tranquilo. Derrame só deixa cego, mudo, surdo, com braço paralisado, com perna paralisada, na cadeira de rodas. Então, complicação quase nenhuma, né? Vocês estão vendo por que a família também sofre quando tem um hipertenso não cuidado, não tratado em casa. Maior causa de hemodiálise, insuficiência renal. Hipertensão, de novo, mais uma vez. Insuficiência cardíaca, coração grande, coração fraco. Maior causa, hipertensão novamente. Então a pressão que não está bem controlada, a pressão não tratada, não bem acompanhada, ela pode causar
complicações catastróficas pro doente, para a família, para todo mundo, tá? O que você acha que aconteceria hoje com a sua família, de repente, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, os avós tivessem um infarto, tivessem um derrame? Qual seria o transtorno que isso causaria pro doente e para a família? Olha o tamanho do problema que isso causa. Na hora que acontece, alguém tem que socorrer, é pronto-socorro, é correria, é desespero. E depois, mesmo que não morra do infarto, coração grande, coração fraco, a cicatriz que vai ficar, pode precisar de marca-passo, de cardiodesfibrilador, que é um outro aparelhinho que se implanta no peito. Pode precisar fazer cateterismo. O coração fraco, o coração grande, eles aumentam o risco de morte súbita, de ter uma arritmia. A pessoa vive assustada, com medo, ansiosa, achando que pode morrer a qualquer momento. Uma das complicações possíveis do infarto é psicológica. É estresse, ansiedade, depressão. Eu vou morrer a qualquer momento. Eu entro em depressão. Eu não consigo subir uma escada, eu não consigo andar um quarteirão para ir na padaria. Entra em depressão. Então a família toda sofre. É por isso que eu digo, além do risco de morte, existe o risco de morrer, de perder uma pessoa amada da sua família. Existe o risco de complicações crônicas, que vão modificar completamente a vida da família, as finanças, né? Vai ter que comprar remédio, vai ter que parar de trabalhar, depender de auxílio do INSS. Às vezes a pessoa ganha um salário decente, vai precisar viver de auxílio do INSS. Olha o tamanho do transtorno que isso vai causar. Isso a gente precisa pensar nisso. Não é só doença, não é só saúde, não é só o amor, perder quem tá. Tem que pensar em dinheiro também. Vai ter que comprar remédio, vai parar de ganhar dinheiro, vai desajustar tudo dentro de casa. Entendeu? E vai mudar o dia a dia de todo mundo. Tem que levar para consulta, alguém tem que levar para consulta, alguém tem que ficar em casa para cuidar. Se é uma pessoa que se vira sozinha, de repente ela está numa cadeira de roda, ela está na cama, alguém tem que largar o emprego, tem que contratar alguém para ajudar, para cuidar. Isso muda a vida de todo mundo. Isso muda o dia a dia completamente, pode desajustar toda a vida de uma família, né? Imagina um homem ou uma mulher que se sustenta sozinho uma família e tem um AVC. Mesmo que não sustenta sozinho, que perca metade da renda. Olha o tamanho do problema. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar. É uma coisa que precisa ser comentada. Só que, não, mercenário, falando sobre dinheiro. O médico não pode ganhar dinheiro. O médico não pode falar sobre dinheiro, todo mundo acha um absurdo. Mas o dinheiro faz parte da vida de todo mundo, dos pacientes, de nós também. Então a gente precisa tocar nesse assunto às vezes, né? Uma coisa que não dá para fugir. E as complicações físicas e psicológicas de um infarto ou de um derrame são enormes. Isso precisa ser bem cuidado, além do acompanhamento médico, cardiológico, precisa ser feito o acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra depois, né? No caso do AVC, sequelas físicas podem acontecer: braço, perna, perda de movimento, perda de força, dificuldade para caminhar, cadeira de rodas. Alterações gravíssimas na fala podem acontecer, não só na fala, na comunicação. A pessoa não consegue falar, não consegue escrever também. A pessoa que tem um derrame que afeta a área da fala, ela entende o que você fala com ela, mas ela não consegue responder falando e não consegue escrever também. A área da linguagem fica comprometida. Então não é só falar. Você dá um papel, uma caneta e não sai. A pessoa pode saber escrever que não vai sair. Do mesmo jeito que ela não consegue articular as palavras, ela não vai conseguir escrever também. Tá? Fora o estresse, a depressão, a ansiedade que pode acontecer. No caso do infarto, pode acontecer insuficiência cardíaca, que é o coração grande, coração fraco, cicatrizes de infarto, né? Isso faz com que o organismo não consiga se suprir com oxigênio suficiente, porque a circulação está prejudicada, e o risco de arritmias graves com morte súbita pode acontecer também. No caso da insuficiência renal, que também pode ser consequência da hipertensão, hemodiálise, ficar 3 horas, 3 dias por semana, 3 a 4 horas, 3 dias por semana ligado numa máquina, com um tubo enfiado no braço, fazendo o trabalho que o seu rim não faz mais. Mesma coisa. Olha o tamanho do problema, alguém tem que levar, alguém tem que trazer, depende de prefeitura, depende de governo, hospital público. É complicadíssimo de conseguir. E se não consegue, o rim não funciona, vai só piorando. A hemodiálise aumenta ainda mais. Se a pessoa não infartou, não teve derrame, não tem outros problemas, a hemodiálise aumenta ainda mais o risco de infarto, de derrame, de outras complicações cardiovasculares. Então, além dela já ser uma complicação da pressão alta, ela aumenta ainda mais outras possíveis complicações, como o infarto e o derrame. Tá? Então,
Mais um problema, né? Então, mesmo sem doença renal, mesmo sem infarto, mesmo sem derrame, a insuficiência cardíaca também pode vir só por causa da pressão alta, que é o coração grande, coração fraco, como eu já falei aqui há pouco. Essas doenças não vêm sozinhas, cada uma delas aumenta o risco das outras. Se o coração está fraco, só um minutinho, gente, ó, que chique, o espirro no meio da live. É só porque eu falei, ele foi embora. Essas doenças cardiovasculares, elas não costumam vir sozinhas. Então, a insuficiência renal aumenta o risco de infarto, de derrame, de coração fraco. O coração fraco, ele aumenta o risco de arritmias, de morte súbita, de infarto, de derrame e de insuficiência renal. O rim filtra o que o coração bombeia. Se o rim não filtra, o coração não bombeia. Se o coração não bombeia, o rim não filtra. Não está chegando sangue para ele filtrar, então ele não funciona corretamente. Tá? Só um minutinho que eu acho que o pessoal aqui do Facebook me perdeu por alguns minutos. O pessoal do Facebook acho que já está me enxergando de novo aqui, né? Eu estava falando que a insuficiência cardíaca, além dela poder ser consequência da hipertensão, ela pode causar problemas, porque se o coração não bombeia, o rim não filtra. Se o rim não filtra, aumenta o risco de problemas, aumenta a retenção hídrica, aumenta a pressão. Então esses problemas eles vêm todos misturados. O rim atrapalha o coração atrapalha o rim e vira tudo uma bolinha de neve. Uma coisa vai puxando a outra e o problema vai só piorando. Tá? Por isso que o tratamento e o acompanhamento médico da hipertensão são tão importantes, para evitar futuros desastres que podem acontecer. Nos poucos pacientes que têm sintomas, que eu falei que 80% não tem, então sobraram 20%. O que esses 20% podem sentir? Mais comum, dor de cabeça, que qualquer coisa dá, dor na nuca, bastante comum, dor e aperto no peito, palpitações podem acontecer também, sentir o coração dar uns pulos de vez em quando, coração acelerado, cansaço exagerado, faz pouco esforço e fica cansado mais do que deveria, mais do que seria esperado para aquele tipo de esforço. Sobe uma escada de 5 degraus, está cansado. Formigamento, dormência nas mãos, nos pés, na boca, no rosto, na língua, também é bastante comum acontecer. Alterações na vista também, escurecimento da vista, pontinhos brilhantes, turvação da vista, vem embaçado. Essas são possíveis problemas que podem sintomas, né, que o hipertenso pode ter, mas não são comuns, tá? Por isso, e outras são sintomas que são inespecíficos. Então é difícil da gente conseguir resolver, da gente conseguir identificar, nossa, isso é sintoma de pressão alta, eu devo estar hipertenso. São sintomas que podem ser causados por muita coisa, tá? Por que essas complicações ocorrem? A Amélia me perguntou aqui no Instagram agora se a pressão pode ser curada, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, Amélia. Por que as complicações ocorrem? As complicações da pressão ocorrem por lesão na parede dos vasos. Como eu falei, é a pressão de dentro para fora, tentando empurrar a parede do vaso para fora. Isso faz pressão, né? Acaba esgarçando a parede dos vasos. O que o organismo faz? Para não deixar essa parede do vaso arrebentar, com a pressão que está de dentro para fora lá dentro, ele endurece e enrijece a parede do vaso. Ele deixa ela mais dura do que o normal, para não romper. E outra, o coração é um músculo. Né? Como todo músculo, quando você faz uma sobrecarga, quando você vai para a academia e põe peso para o seu músculo levantar, ele cresce e endurece. Essa pressão é a musculação para o coração, é contra ela que ele está tentando bombear. Quanto mais alta a pressão, mais força o coração precisa fazer, maior ele vai ficar. A parede muscular do coração fica mais grossa e mais dura do que o normal. Tá? Então, essas são as causas das complicações da pressão, os danos vasculares e, no caso do coração, o enrijecimento e endurecimento da parede. A pressão arterial dentro dos vasos é contra ela que o coração bombeia. Quanto mais alta, mais força, maior a parede do coração fica. Quanto mais musculosa tiver a parede do coração, mais tempo, mais sangue ela mesma precisa para funcionar bem. O músculo maior precisa de mais sangue, ele precisa ser mais irrigado. Então o próprio coração vai precisar de mais sangue. Essas paredes mais grossas e mais duras, elas facilitam arritmias, então pode causar morte súbita, pode causar arritmias graves por causa da parede do coração muito, muito grossa, e ele fica duro. O coração ele precisa estar molinho, com as paredes maleáveis. A hora que o sangue chega, ele se estica e se enche de sangue. A hora que ele está cheio, ele se contrai e bombeia o sangue. Se ele está duro e está com a parede muito grossa, na hora que o sangue entra, ele não estica. Cabe pouco sangue dentro do coração. Ele consegue bombear tudo que tem,
mas cabe pouco. Se entra pouco, ele bombeia pouco. Com o tempo, isso pode ir piorando e acabar, além dele não conseguir se esticar, se ele está muito duro, ele não consegue se contrair também com qualidade. Então ele perde, ele não consegue nem se encher, nem se esvaziar direito. Isso é uma das complicações mais importantes que causa também a insuficiência cardíaca, né? O coração grande, duro e sem força para bombear. Às vezes com força, mas sem sangue para bombear, porque entra pouco. As paredes dos vasos elas ficam duras, então isso atrapalha muito, porque a parede do vaso ela não é fixa. Os nossos vasos sanguíneos não são tubos, eles não são duros. De acordo com a necessidade, elas se dilatam para passar mais sangue e elas se contraem para passar menos sangue. Por exemplo, você acabou de comer e sentou no sofá. Você precisa de sangue na sua musculatura? Não. Os vasos dos músculos vão ficar fechadinhos, não precisa chegar muito sangue lá. Eles se fecham e os vasos do estômago se abrem. Está precisando de digestão, estou precisando de sangue no intestino, estou precisando de sangue no estômago. Então, o sangue, os vasos da parte dos órgãos, eles se dilatam para passar mais sangue, chegar mais sangue. Os vasos dos músculos que não estão sendo utilizados se fecham. A mesma coisa acontece no frio. No inverno, o que acontece com mão e pé? Fica pálido e gelado. Por quê? Porque a gente libera muito calor pelos dedos. Tem uma área de superfície muito grande de pele para liberar calor. No inverno, seu corpo quer perder calor? Não. Então ele fecha os vasinhos das pontas dos dedos e dos pés, deixa eles bem apertadinhos para não chegar muito sangue lá. Você fica com a mão gelada, às vezes até dormente, né? Tão gelada e pálida. No calor, o seu corpo quer perder calor. Você fica com a pele vermelha, você fica com os dedos e as mãos vermelhos e muito quentes. Por quê? Porque esses vasos se abrem, chega bastante sangue lá e o corpo consegue liberar calor pela pele, né, através dessa circulação aumentada. Com os vasos muito rígidos, muito duros por causa da pressão alta, o sangue perde um pouco dessa capacidade. Ele não consegue mais se dilatar e se contrair de acordo com a necessidade. Ele fica rígido. Quando precisa de mais sangue, ele não dilata. Quando precisa menos sangue, ele não consegue contrair. Então a pressão fica fixa ali. Mesmo quando o corpo precisar abaixar um pouco a pressão e dilatar um pouco esse vaso, ele não vai conseguir. Então a pressão vai ficar mantida mais alta do que o normal. Isso acontece nos vasos do corpo todo. Se o seu rim precisa de mais sangue, o vaso está duro, não chega mais sangue no rim, o rim sofre da insuficiência renal. Se o seu coração precisa de mais sangue e esse vaso está duro, ele não se dilata, não chega mais sangue no coração, o coração sofre. Tá? É por isso que o enrijecimento dos vasos causa tantos problemas. O enrijecimento do músculo cardíaco e o enrijecimento da parede dos vasos. Isso acontece no corpo todo. Tá? Por isso que a pressão alta causa infarto no coração, causa o derrame, que basicamente é um infarto no cérebro, causa alteração nos olhos, causa alteração nos rins, no corpo todo, porque a gente tem vaso sanguíneo em tudo, né? Então, outra coisa que pode acontecer é a pressão estar muito alta dentro dos vasos e causar o rompimento desse vaso. Isso é bastante comum. O paciente que tem hemorragia nos olhos, vaza sangue, né? Chega lá com o olho todo vermelho no pronto-socorro, a primeira coisa que faz é medir pressão. Deve ter estourado um vasinho aí, você deve estar com pressão alta. Estourou um vaso, no olho a gente consegue perceber que estourou um vasinho, porque vaza sangue e ele fica com a vista toda vermelha, né? Com o olho todo vermelho. E então, essa é a principal causa das complicações cardíacas, enrijecimento de vaso e enrijecimento do músculo do coração. Tá? E com bom controle da pressão, todos esses riscos vão ser diminuídos. Os vasos não vão se enrijecer, o próprio coração, a parede dele não vai se enrijecer. Então a gente diminui muito o risco de problemas como infarto, derrame, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. São os principais. O que a pressão causa de pior, o tratamento da pressão melhora. Por isso que a gente insiste tanto que precisa estar com valor normal de pressão. Ah não, mas eu já tenho pressão alta há muito tempo, 15/9 para mim tá bom, para minha idade tá bom, para a idade de ninguém tá bom. A pressão precisa ficar em pacientes de risco moderado para baixo até 13/9, de risco alto para baixo de até 13/8, um pouquinho menor. Pressão de 14 para cima é ruim para qualquer um. Em casos muito selecionados, pacientes que já têm problema de circulação, que têm entupimento nas carótidas, se a gente abaixa muito a pressão, a gente pode causar problemas, mas são casos
específicos que a gente pega a dedo ali no consultório e é muito difícil de acontecer. Então, não, mas você tem 60 anos, para você 14/9 tá bom, isso não existe, tá? Se te disserem isso num pronto-socorro, se te disserem isso no posto de saúde, procure um cardiologista e tenha uma opinião melhor, porque 14/9, 15/9, 16/9 não é bom para ninguém, tá? Ela precisa ficar de preferência de 13/8 para baixo, tá? É o que eu tento fazer com todos os meus pacientes. E a importância das mudanças de estilo de vida que eu falei agora há pouco, que é um dos tratamentos possíveis para pressão alta. Por que essas mudanças de estilo de vida são tão importantes? Quais são os fatores de risco mais importantes? Obesidade, sedentarismo, a hipertensão, os fatores de risco cardiológicos, né? Não os de pressão alta especificamente. A obesidade, o sedentarismo, o cigarro, a alimentação inadequada. Por que muda tanto? Elas são as mais simples de se fazer, não depende de dinheiro, não depende de remédio, não depende do tipo de paciente, todo mundo pode perder peso quando está acima, obviamente. Então, essas mudanças são atividade física, reeducação alimentar, perda de peso, parar de fumar e controle de estresse, também faz diferença. A obesidade é um fator de risco muito importante para a pressão alta e também para problemas, para complicações cardiovasculares. O obeso tem maior risco de pressão alta e mesmo que ele não seja hipertenso, ele tem maior risco de infarto, de derrame. Tá? Então, ela é um fator de risco amplo de câncer, de vários outros tipos de problema, não só de hipertensão. Então, você perdendo peso, você melhora toda a sua saúde, não importa qual seja o problema. E a cada 10 quilos de peso perdido, com saúde, peso perdido da maneira correta, com atividade física, com dieta, peso perdido direito, né? Não fazer dieta de qualquer jeito. A cada 10 quilos de peso, até 2 pontos para baixo na pressão máxima, tá? Então de 13/9 para 11/9, por exemplo, e até meio ponto para a pressão mínima. Ela é mais baixa e ela é um pouco mais difícil de controlar também com a perda de peso, tá? Então é um fator de risco importante. Não é tão difícil assim de ser resolvido, a gente aqui complica, como eu já falei nas aulas anteriores aqui sobre a obesidade, e facilita muito o controle da pressão, tá? Fora que, além disso, né, facilita, melhora a disposição, facilita que fazer atividade física com muito peso é mais difícil, com menos peso facilita fazer atividade física. Outra coisa que a gente pode fazer, essencial, para tudo na vida, para tudo na saúde, parar de fumar, pelo amor de Deus. Quem fuma aqui, procure ajuda para parar de fumar. O cigarro acelera o coração, sobe a pressão. Apesar dele não causar pressão alta, para quem já é hipertenso, ele piora, né? Dificulta o controle e aumenta os riscos todos cardiovasculares. Inflama a parede dos vasos, então facilita que formem placas, facilita que a parede dos vasos se enrijeça e se rompa. Então, cigarro é um desastre. E aumenta o risco de infarto de derrame, né? Sem falar nas doenças respiratórias, os diversos tipos de câncer, que não vem ao caso aqui. Outra coisa, a alimentação inadequada, a reeducação alimentar. Independente de perda de peso, mesmo que você seja magro, se come muita comida industrializada, comidas com alto índice de sal, de sódio, isso precisa ser diminuído, facilita o controle da pressão. Eu atendi uma paciente japonesa uma vez, e com 18/9 de pressão, já era hipertensa, já usava medicação, e a filha dela, doutor, ela toma um vidro de shoyu por semana na comida. Usa um vidro de shoyu por semana na comida. Mas não era aquele frasquinho de shoyu, era a garrafa de shoyu. Só que ela colocava em tudo na comida. Conversei com a paciente, conversei com a filha, então tirem o shoyu de casa. Joguem esse shoyu fora, esqueça o shoyu. 15 dias ela voltou sem mudar a medicação, ela voltou com 13/9 de pressão. O shoyu estava fazendo uma diferença absurda no tratamento, dificultando muito o tratamento da hipertensão dela. Tá? Então, a reeducação alimentar, principalmente, o que mais faz diferença na alimentação é a quantidade de sódio. Isso precisa ser corrigido. Mas eu preciso comprar sal do Himalaia, doutor, que custa R$ 20 o quilo? Não, você vai comprar sal cisne de R$ 2, vai resolver o seu problema. É só diminuir a quantidade de sal e diminuir os industrializados. O Sazon, o caldo quinora, Ajinomoto e esses temperinhos de pozinhos que são entupidos de sódio. Use temperos de verdade, alho, pimentas, coentro, cominho, alecrim, ervas à vontade, ervas frescas, ervas secas, não tem problema. Pode temperar a comida. Sal não é só tempero, não é o único tempero que existe. Então salgue menos, tempere mais a sua comida. Tá? Atividades físicas. Atividades físicas facilitam perda de peso, facilitam o controle de estresse e de ansiedade, melhora a qualidade do sono, promove melhora
do coração, né, do condicionamento cardiovascular, fazem o organismo ficar mais eficiente em usar o oxigênio. Então, mesmo durante o sufoco, durante o esforço, durante um problema qualquer, um infarto, qualquer problema que o organismo tenha, se ele está treinado, se ele está acostumado a trabalhar no sufoco, ele funciona melhor também na hora do problema, da doença. O organismo ele tem mais eficiência em usar o oxigênio que chega. Então, mesmo que essa quantidade de oxigênio diminua um pouco, ele consegue lidar com essa perda momentânea. Então, mesmo que tenha um infarto e um derrame, o organismo suporta melhor o problema, suporta melhor e às vezes diminui as complicações futuras, né? Diminui o tamanho do infarto, um cara que não faz nada e um que faz atividade física, o coração de quem faz atividade está acostumado com esforço, ele suporta melhor, às vezes tem uma cicatriz menor do infarto ou nem fica cicatriz. O problema acaba sendo menor do que o esperado, né? Estresse crônico aumenta o nível de cortisol, né? E o cortisol aumenta a pressão, causa retenção de líquido, aumenta a insulina na circulação, a insulina em excesso ela é inflamatória, ela também ajuda a enrijecer a parede dos vasos, aumenta a formação de placas de gordura, e aumenta a resistência das células à insulina, né? Quando a insulina está em excesso, o peso e o estresse crônico, o cortisol, eles fazem as células não conseguirem utilizar a insulina de maneira adequada. Isso causa o pré-diabetes e, num segundo momento, pode causar o diabetes. Então, o controle de estresse diminui o nível de cortisol e põe em ordem aí também, se essa for a única causa, normalmente não é, né? Normalmente vem tudo junto, a obesidade, o sedentarismo, o estresse crônico, mistura tudo de uma vez, vira um desastre, né? Então, vamos corrigir o que for possível, de preferência, corrigir todos esses fatores de risco de uma vez. E o nível de cortisol também aumenta a obesidade central, né? Que a gente fala que é a barriga. O paciente fica barrigudo por causa do cortisol, com os braços mais finos, as pernas mais finas e com a barriga grande. Isso aumenta, independente de estar obeso ou não, só de ter a barriga aumentada, a obesidade visceral, que a gente fala, aquela gordura dura da barriga, aquilo aumenta bastante o risco de doenças cardiovasculares. E de tratamento com medicações, o que a gente pode falar aqui? Como eu já falei um pouquinho, tem diversas medicações diferentes, cada organismo se adapta melhor a um tipo de medicação. Apenas o seu médico vai saber dizer qual é o melhor tipo de medicação para você. Então a gente não consegue falar isso com muita especificidade aqui, né? Não adianta me falar o que está tomando, o que não está, qual que devia, qual que não devia, porque eu não conheço. Eu nem posso falar sobre medicações para pessoas específicas aqui, porque eu não conheço o paciente. A gente não pode fazer isso com quem a gente não conhece. Não sei se tem alergia, não sei se tem problema renal, se não tem. Eu posso causar um problema indicando uma medicação para uma pessoa que eu não conheço, tá? Existem medicações que dilatam os vasos e diminuem a pressão. Existem medicações que fazem efeitos em hormônios, e esses hormônios é que alteram a pressão, dilatam os vasos, contraem vasos, aceleram o coração, desaceleram o coração. Existem medicações que tiram excesso de água e de sal do organismo. Existem medicações que diminuem o efeito da adrenalina, eles bloqueiam o efeito da adrenalina nas células. A adrenalina acelera a pressão, sobe o coração, acelera a pressão, sobe a pressão, acelera o coração, contrai os vasos, que faz subir a pressão. Quando você bloqueia o efeito da adrenalina, o vaso se dilata um pouco, o coração desacelera, a pressão também pode cair, tá? Então, algumas têm muitos efeitos colaterais, outras têm poucos. Algumas são muito fáceis de usar, podem ser usadas uma vez por dia, outras precisam ser tomadas 3, 4 vezes por dia. Então, elas podem ser ou não ser utilizadas juntas. Tem medicações que podem ser utilizadas juntas, tem medicações que não podem, tem medicações que não podem ser utilizadas junto com outras que são usadas para outras doenças. Então, por isso que a gente não pode ficar falando muito sobre remédio aqui. Não dá para falar o que pode, o que é melhor, o que não é. Isso é feito de caso a caso, individualmente, tá? Preferencialmente, devem ser utilizadas medicações em conjunto, principalmente para pressões grau 2, grau 3, né? Quanto mais alta a pressão, mais difícil de controlar, melhor é a associação de medicações, porque a gente soma os efeitos, ou medicações com efeitos parecidos, que quando são somadas o efeito fica mais forte, ou medicações com efeitos diferentes, que vão baixar a pressão por métodos diferentes, isso também ajuda bastante. Podem ter medicações, quanto menos tomadas diárias, melhor. É melhor você tomar um remédio que usa um de manhã
do que você tomar um remédio que você tem que tomar 4 vezes por dia. Haja paciência, vai esquecer, vai sair de casa, não vai levar remédio, não vai ter remédio para tomar. Então, quanto menos vezes tiver que tomar, o ideal é remédio que seja 2, 3 medicações num comprimido, só que você possa tomar só um de manhã e ele funcione até o dia seguinte. Esse é o remédio ideal. Funciona, é forte, tem mais de um efeito diferente e você não precisa tomar várias vezes. Então, o ideal seria um que a gente pudesse tomar uma vez e nunca mais parar de fazer efeito, né? Seria ótimo. E muito importante, gente, elas precisam ser tomadas todos os dias. Para quem é hipertenso, tem pressão alta realmente, precisa tomar remédio todos os dias. Não tem essa, não, eu tomo quando sobe. Aí um dia sobe, você tem um infarto, tem um derrame, tem um pico, tem um problema, não dá tempo de tomar, né? Esquece, está fora de casa e não tem. Essas medicações, elas não são para baixar a pressão, elas existem para manter a pressão baixa, para manter a pressão bem controlada. Não é para baixar, é para manter controlada e não deixar subir. É isso que a maioria das pessoas não entende. Ai, não gosto de tomar remédio. Ai, remédio de pressão faz mal para o rim. Não, o remédio da pressão protege o rim, a pressão faz mal para o rim. Não tem que ter medo de remédio, tem que ter medo da doença. Eu já falei isso em outra aula antes. O pessoal hoje tem medo de remédio, tem medo de comida, mas não tem medo de pressão, não tem medo de cigarro, não tem medo de álcool, não tem medo de diabetes. Precisa ter medo da doença, não do remédio e da comida. Tá? Então, medicações de pressão, todo remédio no planeta pode ter efeito colateral. Os da pressão, alguns também têm. Mas é a minoria das pessoas que usa que tem efeitos colaterais. Então não pense no efeito colateral. Pense no que essa medicação vai fazer de bom para você, em como ela vai proteger você de problemas futuros. Tome seus remédios todos os dias. Tá baixando demais? Vamos trocar o remédio, vamos ajustar o remédio. Não para de tomar sem falar pro seu médico. Não está controlando? Vamos aumentar o remédio, vamos trocar o remédio, vamos passar remédio mais forte, vamos juntar a medicação. Tá? O pessoal hoje tem muito medo disso. E às vezes, não, tava boa, parei de tomar. Tava boa porque tava tomando, gente. Ah não, mas já tava 13. Então, tava 13 porque você tá sob efeito do remédio. Se você parar de tomar, ela vai subir de novo. Não pare de tomar o remédio. Isso é extremamente importante que seja entendido, tá certo? Então, é para tomar todo dia, independente do que você vai fazer. Você precisa colocar o remédio na sua rotina, levantar de manhã, tá do lado da escova de dente, tá do lado do óculos, para quem usa óculos é ótimo, deixa o remédio ali do lado já com um copinho d'água. Você vai sair de casa sem óculos, vai enxergar nada, nem dentro de casa sem óculos, deixa ali do lado. Toda hora, levantou de manhã, vai lá, põe o óculos e já toma o remédio. Quanto mais fácil de tomar, quanto mais isso estiver dentro da sua rotina, mais fácil. Para a mulher, deixar um comprimidinho na bolsa, deixar um comprimidinho no porta-luva do carro, porque aí se esqueceu, saiu de casa, você tem um comprimido reserva para tomar, isso ajuda também. Não precisa esperar voltar para casa de noite para tomar, passar o dia sem o remédio. Tá? Quanto mais fácil tomar, melhor. Quanto menos vezes tiver que tomar, melhor. Se tiver medicações misturadas no mesmo comprimido, melhor. Né? Dificulta que esqueça, melhora o efeito. E às vezes, algumas medicações que têm efeitos colaterais, quando elas são combinadas com outras, os efeitos colaterais até diminuem. Tem medicações, por exemplo, que incham o pé e tornozelo. Quando a gente associa ela com outro tipo de medicação que a gente usa muito também, o edema dos pés e do tornozelo diminui ou até desaparece. Então, seu médico precisa saber disso. E se você sentir alguma coisa diferente quando estiver tomando o remédio, quando começar a tomar o remédio, avise o seu médico. Às vezes não é a medicação, tá? Tomei um comprimido, passei mal, fez mal para mim. Não, calma, foi um comprimido, você não sabe nem se foi culpa dele. E se foi, vamos trocar, não precisa ficar sem remédio. Uma coisa que acontece bastante às vezes a pessoa chega com pressão 16, 18, começa a tomar o remédio, ela cai para 12 e dá sintoma de pressão baixa. O corpo sente a diferença do 18 para o 12 e acha que ela está baixa demais. Dá mal-estar, dá sonolência, dá moleza. O remédio me fez mal, parei de tomar. Não, ele te fez bem, ele abaixou a sua pressão, ele fez o que ele tinha que fazer. Só que o seu corpo não está acostumado com isso. Do mesmo jeito que ele acostumou com 18 e você não sente nada, ele tem que acostumar de novo com 12 agora, para você não sentir mais os sintomas. Isso demora, às vezes, 5 dias, uma semana para acontecer, mas tem que ter um pouquinho de paciência. O seu médico, obviamente, ele precisa te explicar, ele precisa te avisar que isso pode acontecer. Isso é mais comum nas pressões que são muito altas e caem de uma vez, e caem bastante, o remédio tem um efeito muito bom, e a pessoa acaba sentindo mal-estar por causa do remédio. Isso a gente fala que é hipotensão relativa. Em relação ao que estava antes, agora está muito baixa, mesmo que ela ainda esteja dentro do normal. Outra coisa que faz bastante diferença
é a qualidade das medicações, né? Eu vejo no consultório todos os dias gente chegando tomando 6, 8 comprimidos de pressão e a pressão 18, 19, 20, sem controle, tomando todo dia o remédio. Só que tá tomando a farinhazinha lá genérica que dá no posto, aqui dá de graça na farmácia. Às vezes até compra remédio de qualidade ruim achando que tá fazendo um bom negócio porque tá baratinho. Não economize com a sua saúde. Eu não passo remédios para os meus pacientes que eu não passaria para minha mãe, para o meu pai. Se eu duvido da qualidade do remédio, eu não dou. A não ser que o paciente, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Ou eu tomo o que dá de graça no posto, ou eu compro o que custa R$ 2, ou eu não tomo. Tá bom, paciência, vamos dar o que é possível, mas a gente já sabe que vai ter trabalho que vai complicar. A gente vai ter mais trabalho, vai ter que dar dose mais alta, vai ter que juntar um monte de remédio, porque não vai fazer o efeito esperado. Então, eu pessoalmente não gosto e não uso genéricos para os meus pacientes. Acho a qualidade horrorosa. Prefiro 99% das medicações que eu uso para os meus pacientes são similares. Todo mundo morre de medo de similar. O efeito é excelente. Todos os similares são testados e funcionam. Os genéricos têm qualidade ruim. Essa é a minha opinião. Tá? Eu só uso genéricos quando não tem jeito de usar outra coisa. Tá certo? Isso é bastante comum. O pessoal chegar tomando 6, 8 e a pressão tá uma porcaria, sai tomando 2 comprimidos comprados na farmácia de boa qualidade e a pressão fica 12, fica ótima. O paciente passava o dia inteiro tomando remédio, agora está tomando 2 de manhã. E a pressão fica ótima até o dia seguinte, sem precisar ficar tomando toda hora. Tá? Então, não economiza com a sua saúde. A economia agora vai te causar problema lá na frente. Você vai gastar mais e vai te dar prejuízo no futuro, porque ela vai te complicar. Tá certo? Como eu sempre digo, se cuida agora, para ninguém precisar cuidar de você depois. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui da aulinha de pressão alta. Vocês estão com algumas dúvidas? Verdade que a losartana aqui é boa para quem tem diabetes. A losartana é para tratamento de pressão alta. O diabetes pode causar lesões renais. E esse tipo de medicação, as sartanas e os PRIL, eles têm também um pouquinho de efeito de proteção renal. Então, não é que ele é bom pro diabetes. Ele protege os rins de quem tem diabetes. Tá? Então, os danos causados pelos diabetes e pela pressão alta nos rins são diminuídos por esse tipo de medicação, as sartanas e os PRIL. Tá? Isso foi a Isabel que perguntou aqui no Instagram. Melhor vitamina para bariátrica. Isso aí você tem que ver com um endocrinologista, que é quem acompanha pacientes de cirurgia bariátrica. Eu não passo vitaminas para os meus pacientes. Eu falo para os meus pacientes gastarem dinheiro no mercado e na feira, não na farmácia. Quem tem bariátrica precisa de vitaminas, mas como eu não acompanho esse tipo de paciente nessas situações, se tiver hipertensão, se tiver diabetes, eu vou tratar, eu vou acompanhar. Mas não sou eu que vou prescrever a vitamina, então eu não costumo utilizar esse tipo de medicação, tá? Estresse causa pressão alta, doutor? Causa. Às vezes é muito mais comum o estresse causar picos de pressão do que pressão alta, do que hipertensão, tá? Mas pode causar sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo de aula aqui do Instagram, porque eu acho que já está acabando. Deve ter só mais uns minutinhos no Instagram. Daqui a pouquinho a minha transmissão vai cair aqui. E eu vou continuar no Facebook. Quem quiser entrar na página do Facebook, semana passada eu fiquei meia hora a mais. A hora que acabou a aula do Instagram, ainda continuei meia hora a mais aqui no Facebook respondendo perguntas, tá? Vou tentar responder mais algumas aqui. Gente falando que tá com a pressão muito bem controlada, 11/7, tá ótimo. Agradecendo a aula, muito obrigado. Estresse causa sim pressão alta. Aquele aparelho digital é confiável? Entre não medir a pressão nunca e utilizar os aparelhos digitais, usem os aparelhos digitais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não reconhece os aparelhos de pulso, tá? Ela reconhece apenas os aparelhos que usam manguito, que pegam no braço do paciente. Os aparelhos de pulso não são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Entre não medir e usar os aparelhos, mesmo que os de pulso, eu prefiro que use os de pulso e tenha pelo menos um pouquinho de consciência de como está a sua pressão. Todo paciente que tem pressão alta precisa ter um aparelho de pressão em casa, tá certo? Precisa fazer medidas. Extremamente importante ter um aparelho, mesmo que seja um digital, não fique sem saber como é que a sua pressão está controlada, tá? Me pediram aqui para fazer uma live sobre fibrilação atrial. É uma possibilidade, é um assunto um pouco menos interessante para a maioria das pessoas, mas a gente pode pensar nisso no futuro aqui, Vera. Veremos.
Isabel já veio ali do Instagram aqui pro Facebook, tinha pressão alta, fazendo dieta, tirou sal, tirou açúcar, tá com 12/8. Continue a losartana, isso. Às vezes, com pressões que são muito, muito baixinhas, por exemplo, paciente que tem pressão 14/9, me perguntaram ali um pouco mais cedo se tinha cura. Paciente que tem 14/9, tá obeso, tá sedentário, tá comendo mal, existe a possibilidade da gente conseguir reverter isso, tá? Perde peso, muda o estilo de vida, controla o estresse, faz atividade física, existe a possibilidade dessa pressão voltar ao normal sem medicações. E como eu falei, quanto mais alta ela tiver e quanto mais tempo você ficar hipertenso antes de fazer essas mudanças de estilo de vida, menor vai ser a chance dessa pressão voltar ao normal. Tá? Então, tratando rápido e pressões que não são muito altas, às vezes a gente consegue resolver o problema sem precisar de medicação. Tá? Mas nunca pare as suas medicações sem consultar antes o seu médico. Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui. Sobre fibromialgia, eu não entendo nada, Cleide, nada. Fibromialgia é com reumatologista. Entendo pouquíssimo sobre fibromialgia. Vamos ver o que mais que temos aqui. Flávia, você perguntou aqui sobre jejum intermitente. Entra na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube, Dr. Leandro Franco, cardiologista. Eu fiz uma live sobre obesidade e emagrecimento, que eu falei o básico de emagrecimento, e fiz uma segunda sobre dicas e estratégias de emagrecimento. Lá eu falo um pouquinho sobre jejum intermitente, tá? Hoje aqui eu estou falando sobre pressão alta apenas. Uma dúvida aqui, às vezes a pressão chega a 9/5. A pressão baixa, o que ela pode causar na maioria das vezes é desconforto, moleza, sonolência, às vezes, em casos mais graves, desmaio. Mas o que mais causa pressão baixa? Desidratação e calor. Período muito quente de verão é mais comum a pressão cair. Se não beber água, pior ainda, aumenta esse risco. Ela causa mais desconforto, mais sintomas, mas o risco de ter problemas graves com pressão baixa é muito pequeno. Tá certo? Então não precisa se preocupar. Tem gente que chega no consultório às vezes com 9/5, com 8/5, que vive assim e tá ótimo, não sente nada. A gente não faz a pressão subir. Tá? E se ela estiver baixinha, o que você precisa fazer? Beber água. Água, água, água. No pronto-socorro com pressão baixa, o que a gente faz? Soro na veia. Soro é o quê? Água. Tá? Então a pressão baixou, bebe 2, 3 copos de água, que ela se controla rapidinho sozinha. Não precisa usar medicação para isso, nem correr para pronto-socorro. Tá? A não ser que esteja muito moleza, desmaiando, aí sim é preciso ir para o pronto-socorro e tomar um soro na veia, que é um pouco mais rápido. Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui. Alimentação saudável, atividade física, muito bom. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso? Às vezes sim, às vezes não. Isso a gente precisa avaliar caso a caso, tá? Gente, a live aqui do Instagram está acabando. Ele já está me avisando aqui que faltam 20 segundos para acabar. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou ainda no Facebook, então podem ir lá para a minha página do Facebook, Dr. Leandro Franco, cardiologista. Eu vou continuar mais um período lá com vocês, respondendo algumas perguntas, tá certo? Beijo para vocês, muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui. Beijo. Até semana que vem, quarta-feira tem mais. Pessoal, estou aqui ainda no Facebook com vocês. O pessoal ali do Instagram já parou. Vamos continuar aqui no Face agora, tá certo? Eu estou respondendo ainda algumas perguntinhas aqui. Se tiverem mais perguntas, podem mandar, tá? Eu vou caçando as perguntas que já foram feitas aqui há alguns minutos. Enalapril, hidroclorotiazida, boa combinação de medicações, cada um tem um efeito diferentes. Essas duas medicações com efeitos diferentes que se somam no fim das contas, né? O enalapril, por exemplo, ele é uma medicação que tem efeito de 12 horas. Então, o ideal do enalapril é que ele seja usado um de manhã e um à noite. Tá? Existem pessoas que conseguem ficar com a pressão bem controlada durante 24 horas com enalapril. Mas o ideal desse tipo de medicação é que seja usada 12 horas. Você tomou às 8 da noite, às 8 da manhã, às 8 da noite o efeito acaba. Então você pode passar a noite sem efeito e ter picos noturnos de pressão alta. Então o enalapril é uma medicação de efeito de 12 horas. O ideal seria usá-lo 2 vezes por dia. Tá? O captopril é ainda pior, porque o efeito dele dura 8. Então teria que tomar um às 8 da manhã, um às 4 da tarde e um à meia-noite. Senão vai ficar alguns períodos aí entre as tomadas sem efeito da medicação. Tomou um de manhã e o resto do dia não toma mais, tomou às 8, às 4 da tarde acaba. Está passando das 4 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte sem efeito de remédio.
Tá? Isso é muito ruim. Toma Brasart BCC. Brasart BCC é valsartana com amlodipino. São duas medicações com efeitos semelhantes, que são vasodilatadores, mas eles fazem efeito em partes diferentes do organismo. Uma excelente combinação. Já usei muito para os meus pacientes também. Hoje em dia eu uso menos porque está um pouco difícil de achar no mercado. Alguém falando, a Sônia, falando aqui que usava genérico, mudou para o similar e sentiu diferença. A indústria faz muita propaganda ruim do similar, diz que similar é horroroso e que genérico é ótimo. O que a gente vê no consultório, por experiência, é o contrário. A gente vê que o similar funciona e que o genérico normalmente é uma porcaria. Jardiance aqui, Lourdes Costa, Jardiance é para diabetes, tá, Lourdes? Não é para pressão, não. É caro sim, mas é uma ótima pressão, uma ótima medicação para diabetes e diminui o risco cardiovascular também, diminui o risco de infarto e de derrame. Enalapril causou tosse. A Helena falando aqui que o enalapril causou muita tosse e teve que suspender, tá? E está tomando Entresto. O Entresto é uma medicação que a gente está usando hoje em dia para insuficiência cardíaca, não só para hipertensão, tá? Então você deve ter insuficiência cardíaca, provavelmente coração grande, coração fraco. Os PRIO em geral, o enalapril, captopril, ramipril, eles podem causar tosse. O que mais causa é o captopril, que é o mais antigo deles. O segundo que mais causa é o enalapril, que foi o segundo que saiu. Esse tipo de medicação PRIO pode causar tosse. Quando causa, não tem o que fazer. Precisa tirar o remédio porque a tosse não vai passar. Tá? Essa tosse é contínua, enquanto não troca o remédio ela não melhora. Não é grave, mas é extremamente incômodo e não passa com nada. Micardes é uma sartana, Lourdes falou aqui também, ela tinha falado ali do Jardiance, que é para o diabetes, para pressão alta é o Micardes. Se não me engano, é a teomizartana. É uma medicação que eu uso muito pouco, mas é porque eu não tenho o hábito de usar mesmo. É uma boa medicação também. O Micardes tem um preço razoável, não é muito caro, mas também não é barato não. O que eu considero um preço decente, as medicações que eu costumo usar para os meus pacientes no consultório custam mais ou menos até R$70. Dificilmente eu passo remédios que custam acima disso, mas é por hábito. Existem medicações muito boas até esse valor. Quando não tem jeito, quando não controla, quando tem que usar muito remédio, ou quando esses remédios com preço um pouco mais acessível não funcionam, paciência, a gente tem que usar o que tiver à disposição, mesmo que seja mais caro. Mas eu evito o máximo possível fazer isso. Até porque não é porque um remédio custa caro que ele é melhor do que os outros que custam mais baratos. Remédios até R$70 normalmente têm um efeito muito bom. E, não, doutor, mas R$70 é muito caro. Caro é infartar, caro é ter derrame. Tem gente que gasta R$300 por mês de cigarro, mas o remédio de R$50 é caro. Gasta R$300 por mês no cabeleireiro, no salão de manicure, mas os R$50, R$70 do remédio é caro. É questão de prioridade. A sua prioridade é a sua saúde ou a sua prioridade é a sua doença, você causar uma doença com cigarro. É isso que tem que ver. Dá para economizar um pouquinho, R$50 no mercado, para poder comprar uma medicação de qualidade melhor. Remédio não é custo. Não, remédio é investimento. Quando precisa do remédio, use medicação de boa qualidade para não ter problema futuro. Elizabeth falando que a pressão cai muito. Se a sua pressão está caindo muito, Elizabeth, você está ficando muito baixa com a medicação que você usa, precisa reavaliar essa medicação. Se é uma só, diminuir a dose. Ou passar uma medicação um pouco mais fraca, caso ela já esteja em dose baixa. Se está usando mais de uma, tentar diminuir uma medicação, isso aí tem que ser visto com o seu médico, tá? Se está caindo demais, é porque a medicação provavelmente está mais forte do que deveria. Precisa ser reavaliado, não é para ficar baixa demais também. Quando vai na medida, a pressão vai para 18. Aí manda tomar remédio, abaixa, chega em casa, tá 12 por 7, 12 por 8. Esse é pode ser o daquele caso que eu te falei ali que eu falei aqui durante a aula, Mal. É a hipertensão do avental branco. A pessoa pode não ser hipertensa e quando ela vai nos serviços médicos a pressão subir, ou ela pode ser hipertensa e estar bem controlada com o remédio. Quando vai no médico, ela sobe. Volta para casa, ela volta ao normal. Tá? Isso é o efeito do avental branco, é a mesma coisa. Se ela fica boa em casa com os remédios e sobe só quando vai nas consultas, você não mora dentro do consultório, você não mora dentro da clínica, do hospital. Normalmente, a gente não precisa mexer na medicação quando é assim. Faz o exame ou faz medidas residenciais, tá ficando boa em casa, mantém o remédio, não precisa mexer. Se sobe só nas consultas, evite consultas. Passe só quando for muito necessário. Ângela Martirena aqui tem arritmia cardíaca, toma hidroclorotiazida e metoprolol, os dois de 25, 2 vezes ao dia, mas precisa se cuidar, tá? Isso é sempre importante.
Nós caímos aqui temporariamente, tá? Então já estou voltando. Independente das medicações, não é porque tá tomando remédio, não é porque tá achando que tá tudo bem, pressão tá bem controlada, que não precisa malhar, que não precisa ajustar a alimentação, precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem que ter o controle de estresse, tem que ter atividade física, tem que ter o controle da alimentação, perder peso, mesmo que a pressão esteja boa usando as medicações. Não é porque o remédio resolveu que pode avacalhar o resto, né? Pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer isso não. Pressão baixa é o mesmo perigo que alta? Não, Ana. Acabei de falar isso aqui. A pressão baixa ela causa mais incômodo, mas no longo prazo ela não vai causar infarto, derrame e insuficiência renal, insuficiência cardíaca como a pressão alta causa, tá? Usou muitos remédios do posto de saúde, sempre com pressão muito alta. Depois que o médico passou o remédio comprado de qualidade, a pressão voltou. Acabei de falar isso aqui. Isso a gente vê com muita frequência no consultório. A Lia, de nada, Lia. Estou aqui para isso, para ajudar vocês mesmos. Conscientizar do problema, mostrar que o problema existe, qual é a importância de manter a pressão bem controlada para evitar problemas futuros. Não adianta ficar com a pressão alta achando que está tudo bem porque não sente nada e depois ter um infarto, ter um derrame, né? Isabel, se continuar 12 por 8, tem que continuar a losartana? Acabei de falar isso aqui, Isabel. Tá boa com o remédio? Tá boa porque tá bem controlada com o remédio. Se tirar o remédio, corre o risco dela subir. Ah, não, tá boa, posso parar. Não, não pode parar. Não pare o remédio sem indicação do seu médico. Ah, perdeu 30 quilos e mudou completamente a alimentação e tá fazendo exercício? Talvez seja possível tirar a medicação, quando as mudanças são muito radicais e o efeito dessas mudanças é muito bom. Mas isso precisa ser avaliado caso a caso para a gente ver se consegue diminuir ou tirar a medicação. Na maioria das vezes, a gente começa o tratamento da hipertensão já imaginando que esse tratamento é contínuo. Como diria um amigo meu antigamente, você só vai poder parar de tomar o seu remédio de pressão no dia da sua missa de sétimo dia. Antes disso, não pode parar o remédio. Ele falava isso para os pacientes. O paciente arregalava um olho para ele. Trabalho na unidade de saúde, responsável do preparo das consultas, a maioria dos pacientes não toma o remédio certinho. Eu sei, Cleide. Isso é um problema. É por isso que eu falei aqui no final da aula o tanto que é importante utilizar as medicações nos horários corretos, utilizar as medicações todo dia. Não é para usar só quando sobe, é para usar para não subir. Essa é a importância dos remédios de uso contínuo. Maior causa de internação por insuficiência cardíaca, pacientes que têm insuficiência cardíaca, coração grande, coração fraco, que precisam ser internados, 70% desses pacientes são internados porque não tomaram as medicações corretamente. Quando tomam, param de ser internados, param de ter problemas. Extremamente importante tomar todo dia. Leonice, coração grande, muita falta de ar ao caminhar, é uma das possíveis complicações da pressão alta. Às vezes a gente consegue melhorar o coração, Leonice, às vezes a gente não consegue. Depende também de caso a caso, depende do tamanho do problema, do que causou o coração grande, da resposta do seu organismo às medicações, se existe cicatrizes no coração ou não. Quando não existem, existe uma maior possibilidade desse coração até normalizar. Se existem cicatrizes, ele não volta mais ao normal. Insuficiência cardíaca é um tema bem complexo aqui para a gente discutir em pouco tempo assim. Então, Janete, eu acabei de falar aqui que eu usava o Brasart para alguns pacientes meus que eu não estou usando mais porque não acha. Mas o Diovan eu acho uma medicação cara. Tem medicações que são de qualidade boa, melhor, até com substâncias um pouco mais fortes do que o Diovan, que tem um preço até um pouquinho melhor do que ele, por isso que eu não gosto de usar. É uma boa medicação, sim, mas eu pessoalmente acho que o preço dele, o efeito dele não vale o preço. Tem medicações com efeito até melhor e com preço um pouco mais baixo, porque ele é o referência. O referência é sempre o mais caro daquela linha. Tem medicações similares de outras marcas, de outras substâncias que são mais baratas que o Diovan. Ivone, o enalapril com esse nome, enalapril, é genérico, é o nome da substância, tá? É só se olhar, se no meio da caixinha está escrito genérico, escrito em preto numa faixa amarela, o remédio é genérico. As caixinhas dos genéricos, todas, elas são de cores variadas, dependendo da substância, dependendo do laboratório, mas a caixinha do genérico sempre tem, sempre, toda vez o genérico tem uma faixa amarela no meio da caixa escrito genérico. Se não tiver essa faixa amarela escrito genérico, ou ele é o referência, que é o mais caro de todos, ou ele é o similar, que são os variados que os outros laboratórios podem fazer.
A Carmen toma 10 mg de enalapril de manhã e à noite. Em alguns dias teve pico de 16/9. Passou a tomar 5 à noite. Ah, não, tomava só um de manhã, né? Agora tá tomando um de manhã e um à noite. Isso aí, Carmen, depende do seu organismo. Não tem como eu te falar qual seria a melhor dose para você usar. Preciso te conhecer, ver exames, saber se a sua pressão sobe à noite, se não sobe. Eu não posso indicar dose de medicação aqui para você porque eu não te conheço. Não tenho a menor condição de eu saber isso. Maria Martins, que eu conheço vagamente, né, Maria? Mal atendi ela umas 15 vezes já. Entre Brasart, HCT e Diovan. O Diovan é o referência. Eles são a mesma substância. O Diovan é o mais caro deles. Eu uso o Brasart porque eu acho que ele tem um efeito bom e ele tem um preço aceitável. Ele é mais barato do que o Diovan. Eu gosto do Brasart. Eu prefiro o Brasart por causa do preço. A qualidade da medicação é boa. Se não fosse bom, eu não usava o Brasart, tá? No caso, o Diovan é a valsartana pura. O Brasart HCT é a valsartana com hidroclorotiazida. Então elas são duas medicações, Brasart e HCT são duas medicações num comprimido só. E o que é melhor ou não, Maria, depende do organismo. Depende do valor da pressão, de como o seu organismo reage a cada medicação. Não tem um remédio melhor. Tem remédio que funciona melhor para uma pessoa e dá efeito colateral em outra, ou não abaixa a pressão de outra. Isso aí varia muito de um paciente para o outro. Por isso que é difícil saber qual remédio que é melhor. Existem substâncias que são mais fortes que outras. No caso do Diovan e o Brasart, eles são a mesma substância. Atenolol a gente não usa mais, a Rodicleia Pires aqui fez a pergunta, o atenolol a gente não usa mais ele como medicação de primeira linha para hipertensão, tá? Ele é uma medicação que ajuda no controle de pressão, mas a gente não usa ele como primeira linha para hipertensão. A gente usa ele quando já está utilizando outras coisas, ou se tem, por exemplo, coração acelerado, se tem alguma arritmia, ele ajuda também, mas isolado. Passar atenolol para hipertensão não está correto, não é legal, não é indicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já foi antes. Se foi um médico de 50 anos, 60 anos que não se atualiza, que te passou isso, ele acha que é normal, mas isso não é para ser feito. Usava o Venzer HCT de 16, o Venzer é uma candesartana, parente da losartana, bem mais forte do que a losartana. Não está encontrando para comprar. Enquanto não chega, está usando hidroclorotiazida. O Venzer HCT, ele é candesartana com hidroclorotiazida. Se você está usando a hidroclorotiazida sozinha, ela é muito mais fraca do que o Venzer, muito mais fraca. O efeito é bem mais suave do que o Venzer. Mas se você não tem nenhuma outra indicação, você não teve uma consulta, ninguém te prescreveu mais nada, você não tem muito o que fazer. Ou você usa o genérico. Eu não sei nem se existe o genérico do Venzer, Marinê. Diovan, muito caro. Converse com seu médico, peça para ele trocar sua medicação, Raquel. Conversem com seus médicos, gente. Se vocês estão tendo dificuldade para achar o remédio, se vocês estão tendo dificuldade para comprar porque está caro, você não é obrigado a usar o remédio que foi passado. Conversa com ele, é lógico que você não vai mudar o seu remédio sozinho, né? Ficar escutando conversa da vizinha, de outra pessoa qualquer. Pergunta pro farmacêutico de confiança seu aí, se tem alguma farmácia que você frequenta com frequência. Se existe alguma medicação similar àquela que você está usando, de preferência que não seja genérico, prefiro que seja um similar. Tem alguma medicação similar dessa aqui, que seja a mesma substância que eu posso trocar enquanto esse aí não chega? Se não tiver, uso genérico na pior das hipóteses. Mas até você conseguir uma consulta. Conseguiu uma consulta médica? Conversa com o seu médico. Ó, esse remédio está caro, eu não estou conseguindo comprar, está me atrapalhando. Posso usar alguma outra medicação? Existe uma alternativa? Tem um monte de remédio de pressão diferentes, então dá para trocar. Normalmente, tendo boa vontade, a gente consegue fazer a troca sim. E eu costumo ouvir meus pacientes. Não adianta eu passar um remédio que custa R$ 500 para um cara que ganha o salário mínimo. Ele não vai comprar, ele não vai tomar. Passei o melhor remédio que tinha, mas eu não resolvi o problema do paciente. Então isso não serve para mim. Eu prefiro usar uma medicação que seja de qualidade um pouco pior, mas que esteja dentro das possibilidades do meu paciente. Senão eu não resolvo o problema nem o dele nem o meu. Porque ele vai sair falando mal de mim depois. E eu vou perder paciente. Então é ruim para mim e é muito pior para ele. Eu estou estragando a vida dele e a da família dele. Benicarando 40+10. Benicar ou mesartana com alodipino. Ultimamente tendo muita dor de cabeça, me sentindo cansada. Não sei, Luciana. Dor de cabeça e cansaço pode ser tudo. Estresse, ansiedade, fome, sono, cansaço acumulado, falta de férias. O que daria para fazer seria você conversar com seu médico, trocar o remédio. Continua sentindo cansado e com dor de cabeça? Não era o remédio. Eu uso benicarando com muita frequência para os meus pacientes. Eu passo muito benicarando, muito.
Acho uma excelente medicação. É um desses que custa aí até uns R$ 70. O efeito é excelente. Diminui o risco de infarto, de derrame, protege os rins. Acho uma ótima medicação. Roseli, agradecendo pela maravilhosa aula. De nada, Roseli, estou aqui para ajudar mesmo. Enalapril 5 de manhã e à noite, faz uns 6 anos, sente bem. Então, Roseli, eu não te conheço. Eu sei, o que eu posso te dizer sobre o AS é que o AS a gente usa para pacientes que têm alto risco de infarto. Por exemplo, obeso, hipertenso e diabético tem alto risco de infarto. A gente já aconselha o uso do AS. Já tem entupimento em qualquer vaso do corpo, já teve infarto, já teve derrame, tem angina, precisa do AS. Se você só tem pressão alta, não é obesa, não é hipertensa, não fuma, não é hipertensa não é obesa, não é diabética, não fuma, nunca teve infarto, nunca teve um derrame, não tem outros problemas de saúde que aumentem o risco cardiovascular, normalmente não há necessidade do AS. Ele é só para quem tem alto ou muito alto risco cardiovascular. Converse com o seu médico. Os clínicos mais antigos têm costume de passar o AS, às vezes sem necessidade, principalmente o clínico de posto de saúde. Vamos ver mais algumas aqui. Elizabeth Augusto fez check-up, deu tudo normal, tem dor no peito, toma remédio de pressão, hidroclorotiazida e AS todo dia. Tem que ver se está bem controlada. Dor no peito também tem um monte de causas diferentes, Elizabeth. Precisa primeiro identificar se essa dor no peito é do seu coração ou não. Se não for, o seu risco cardiovascular não é tão alto assim. Aí pode ser estresse, ansiedade, pode ser dor muscular, pode ser dor de estômago, gases, tem muitas causas diferentes de dor no peito aí. Primeira coisa que precisa fazer é identificar se ela é cardiológica ou não, tá? Isabel, exame para ver se o coração teve cicatrizes. Se teve infartos, Isabel, existem exames que a gente pode fazer, por exemplo, a cintilografia, a ressonância também pode ser feita. E isso a gente faz em algumas situações específicas. A gente não faz esse exame à toa. Vamos ver se tem cicatriz. Cicatriz do quê? Já teve infarto? Não teve? Às vezes a pessoa tem coração grande e tem fibrose de algumas áreas do coração. É uma cicatriz, mas que não é causada por infarto. Elas podem aparecer sem motivo aparente. Podem aparecer por alguns tipos de virose. Então, existem exames sim para a gente ver se tem cicatrizes aí, cicatrizes no caso que a gente fala, são áreas do coração que não recebem sangue, são áreas de músculo danificado. Isso pode acontecer, cintilografia miocárdica e ecocardiograma, às vezes aparecem cicatrizes também, mas a cintilografia e a ressonância magnética com realce tardio são os dois melhores exames para a gente ver isso. Terezinha, losartano é um bom remédio? Não sei, Terezinha. Para saber se é um bom remédio para você, eu preciso te conhecer. E quem diz se o remédio é bom para uma pessoa ou não é a pressão. Eu estou tomando remédio, a pressão não está baixando, ele não é bom para mim. Eu estou tomando um remédio, minha pressão está ficando boa, ele é bom para mim. Basicamente é assim que funciona. Ele pode abaixar a minha e não abaixar a sua. Pode abaixar a sua e não abaixar a minha. Por isso que não dá para dizer se o remédio é bom ou não. Depende de como o seu organismo vai responder ao tratamento. Helena não tomava os remédios direito, vivia no hospital, trocou de cardiologista, mudou os remédios, mexeu na dosagem, está se sentindo melhor, compensou o seu coração, que provavelmente estava sofrendo com a insuficiência cardíaca, ou com a pressão baixa demais, ou alta demais. Na insuficiência cardíaca é comum a pessoa ficar mal, mesmo com a pressão boa, mas porque o coração está muito acelerado. Quanto mais acelerado ele tiver, pior a pessoa vai se sentir. Então, às vezes, a gente, ajustando as medicações que deixam o coração um pouco mais lento, os sintomas da insuficiência cardíaca diminuem. A retenção de líquido piora muito os sintomas da insuficiência cardíaca. Então, às vezes, corrigindo a retenção de líquido com diuréticos, a insuficiência cardíaca melhora, faz bastante diferença. Alguém me pergunta aqui, ó. Vanderlúcia, como vou saber diferenciar o similar do remédio original? Pergunta para o farmacêutico, isso aqui é um similar ou é um referência? O referência normalmente é um só, é um de uma marca que é o mais caro de todos. Você tem o referência, que é um único, de um único laboratório. Você tem o genérico, que pode ser de diversos laboratórios diferentes, mas que ele está sempre escrito genérico em preto com a faixa amarela na caixinha. Os que estão ali no meio são similares. Existem laboratórios bons, existem laboratórios ruins. Tem que ver com o seu médico em qual que ele confia, né? Mas o farmacêutico vai saber dizer se ele é o referência ou se ele é o similar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei nem se eu posso falar nome de remédio aqui, se eu não posso, mas
Existe, por exemplo, uma medicação que a gente usa bastante para colesterol, para quem já infartou, para quem já teve derrame, que é a rosuvastatina. Rosuvastatina é o nome da substância, é o genérico. Tá? Existem os similares no meio do caminho e existe o Crestor. O Crestor é o referência. Teoricamente é o melhor deles, foi o primeiro que foi lançado, o Crestor foi a primeira rosuvastatina. Aquele ali é o laboratório que descobriu o remédio e foi o primeiro que lançou. Esse é o referência, ele é sempre o mais caro de todos. O genérico, qualquer laboratório pode fazer, põe o preço que quiser, normalmente ele é o mais barato. E existem os similares no meio do caminho. Eu costumo usar o Plenance, que é do laboratório Libs, boa medicação, o preço é bom, funciona muito bem, é melhor que o genérico e é mais barato que o referência, que é o Crestor, que é o original. Tá? Mas isso aí vai via de médico para médico, cada um tem as suas medicações de preferência aí. Esses são os que eu costumo utilizar, né? Cleusa Ladeira aqui está sempre presente nas minhas aulas, fazendo comentários das minhas postagens do Facebook. Obrigado pela presença de novo aí, Cleusa. Toma atenolol, faz caminhada, treina academia 4 dias por semana. Excelente, se parar enferruja. Neide perguntando se a hidroclorotiazida sobe triglicerídeos. A hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico, e as medicações da classe do atenolol, que são os beta-bloqueadores, atenolol, propanolol, carvedilol, eles podem, em alguns casos, aumentar o colesterol, triglicérides e a glicemia também. Isso não é muito comum acontecer, não é todo mundo que toma, que sobe, e normalmente não sobe muito. As diferenças são pequenas. Então, se precisa da medicação, utilize. Os benefícios são normalmente muito maiores do que os riscos, tá? Então não para de tomar por causa disso, não. Ajusta a sua alimentação, faz uma caminhada que a hidroclorotiazida não vai te causar problema. Isabel, você falando aqui, doutora Silvia te receitou atenolol. Às vezes ela teve algum motivo para isso. Por isso que eu estou falando. Eu não te conheço, eu não sei o que você tem, o que você não tem, o que foi feito, o que viu nos seus exames. Às vezes a sua pressão estava alta, você é estressado, ansioso, o coração fica acelerado. Você dá o atenolol, por exemplo, você melhora o efeito da adrenalina, que está presente no estresse, na ansiedade, que sobe a pressão e que desacelera o coração. Então você está usando com um pensamento específico de diminuir a pressão, baixar a frequência cardíaca, diminuir o nível de adrenalina. Tá? Não quer dizer que só porque tem pressão alta não pode usar o atenolol. Pode, mas a gente tem que pensar e ter um motivo específico. Ah, não, tem pressão alta, vou dar atenolol para todo mundo. Tá errado. Normalmente tem algum motivo específico para a gente passar esse tipo de remédio. Toma atenolol, a Block 25. Então, aí, Cleusa, o atenolol é o nome do genérico. A Block é o nome de um similar, é um atenolol similar. Eu gosto do Ablock, eu acho uma boa medicação. Em alguns lugares tem até de graça como farmácia popular, o Ablock. O Ablock é de boa qualidade e não é genérico, né? Aí tem que ver com ele se está bem controlada a sua pressão e se tem algum motivo para você estar usando ele ou não. Aí cada caso é um caso. Por isso que não dá pra gente ficar falando muito sobre quem toma qual remédio aqui, porque acaba criando problema, né? Vai todo mundo reclamar pro médico aqui que tá tomando remédio errado que o Dr. Leandro falou. Não falem que fui eu que falei que tá errado, tá, gente? Porque eu não conheço vocês, eu não vou mudar o remédio de ninguém aqui. Benicarano 40 mais 5, Mara Prado, eu acabei de falar que o Benicarano eu uso bastante ele para meus pacientes, ótima medicação, preço bom, efeito muito bom. Gente, algumas pessoas me perguntam no consultório, lembrei disso aqui agora, ah, mas é verdade que remédio de pressão faz mal para o rim? Gente, pelo amor de Deus, a pressão destrói os rins, a maior causa de hemodiálise de insuficiência renal, né, de hemodiálise, é pressão alta. Os remédios do coração protegem os rins. Remédio do coração não faz mal para o rim, pelo amor de Deus, esqueçam isso, tá? Isso eu escuto muito no consultório. Ai, mas vai fazer mal, vou ficar viciado no remédio. Não, é porque pressão alta não tem cura, você não está viciado. Mas seu organismo precisa do remédio para controlar a sua pressão. Se você não toma, ela sobe. Não é vício, é necessidade. A Socorro falando aqui que toma atenolol faz um bom tempo e às vezes a pressão desregula. Às vezes a pressão de todo mundo desregula, Socorro. A pressão nossa não é fixa. Em momentos de estresse, de ansiedade, de outras infecções, infecção urinária, pneumonia, sinusite, rinite, estresse, enxaqueca, na hora de dor,
A pressão pode subir em qualquer pessoa. Em quem já é hipertenso, esse risco da pressão subir, de ter picos, é maior, tá? Então a pressão desregular de vez em quando e dar uma bagunçadinha acontece. Ela só não pode ficar a maior parte do tempo desregulada assim, tá certo? Desde que ela esteja a maior parte do tempo bem controlada, acontece dela desregular um pouquinho às vezes. Tireoide também, Neuza Maria falando aqui da tireoide. Tireoide também faz diferença no controle da pressão. A tireoide desregulada, tanto acelerada demais quanto lenta demais, ela pode causar alterações da pressão. Precisa estar muito bem controlada para diminuir esses picos, né, esses problemas. Edileuza falando sobre o Concor. Concor é o bisoprolol, Edileuza, a medicação beta-bloqueadora. A gente usa em conjunto com outras medicações para tratamento de pressão, como no mesmo caso ali do atenolol. E principalmente eu uso Concor para tratamento de arritmias e de insuficiência cardíaca. Para quem tem um coração grande, uma boa medicação. Atorvastatina, Isabel falou aqui, a atorvastatina é medicação para colesterol, diminui o risco de infarto de derrame, não altera a pressão. A bloco de 25, atenolol de 100 duas vezes ao dia. A dose máxima do atenolol é de 100 miligramas ao dia, Neide. Duas vezes ao dia não é dose normalmente de atenolol. O metoprolol, a gente usa medicação, é uma medicação que a gente usa duas vezes ao dia de 100 miligramas, até 200. Amlodipino, dose máxima 10 miligramas ao dia. Losartana, dose máxima 100 miligramas ao dia. Está com 3 medicações aí. Gente, já estamos a 1h30 aqui, como semana passada. Eu também preciso viver um pouquinho, tá? Já trabalhei o dia todo e agora vou descansar um pouquinho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Me aguentaram aqui durante 1h30, pacientemente. Fizeram bastante pergunta. Gostei da interação de vocês aqui hoje. Fico feliz com a presença, fico feliz com o carinho. Muito obrigado por todas vocês aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem vou falar um pouco sobre diabetes. Eu falei hoje sobre pressão alta. Semana que vem vai ser a última, tá? Eu falei que eu ia fazer 7 lives seguidas. Semana que vem faremos uma sobre diabetes. Eu quase não tinha falado sobre doenças aqui até agora, né? Falei mais sobre vida saudável, sobre obesidade, emagrecimento, ansiedade, sono. Hoje que eu falei um pouco de doença. Vou falar semana que vem sobre diabetes. E aí a gente estuda assuntos para lives futuras aí, mas muito obrigado pela presença de vocês aqui, gostei bastante da interação, muito obrigado pelas perguntas, isso ajuda bastante, às vezes a gente esquece de falar alguma coisa, sei que vocês têm bastante dúvidas, mas eu fico muito feliz de poder ajudar vocês aqui e ver que está melhorando, né, que a qualidade de vida melhora, que a qualidade da saúde de vocês melhora com informação. Como eu falei semana passada, a gente não precisa de muito para ajudar as pessoas. Eu não preciso dar dinheiro, eu não preciso dar remédio, eu não preciso dar consulta de graça. Eu ficando aqui 1h por semana, 1h30 na frente do computador, eu consigo ajudar muito mais gente do que eu consigo ajudar com dinheiro ali na rua ou dando prato de comida. Consigo melhorar a vida de vocês aí só com o que eu sei, só com informação e com conhecimento. Muito obrigado pela presença de todas aqui. Muito bom descanso para todas. Ver se alguém mandou mais alguma perguntinha, acho que não. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.